O poder de dançar, ele... A cabeça em si é muito interessante, né? Nessa parte aqui do corpo, a gente concentra os 5 sentidos, né? O tato, eu sei que tem em outras partes do corpo humano, mas a gente tem a visão, a gente tem a audição, a gente tem o olfato, a gente tem o paladar, enfim, é muita coisa, né? E a cabeça por si só, ela é o contato do nosso corpo com o céu, né? A parte do corpo mais próxima do céu que nós temos. E isso é tido em várias culturas como algo sagrado, né? Não à toa os reis colocam as coroas no topo do corpo, as noivas colocam véu. Enfim, existem vários exemplos ao longo da história, ao longo das lendas, enfim, de como a cabeça é importante. Mas em diversas culturas africanas, principalmente entre os povos Nagô, entre os povos de Angola, do Congo, enfim, do Jeje também, a cabeça, né, que em Yorubá é chamada de Ori, é tida como uma divindade. E a gente vê isso também independente de religião. A gente vê em muitas em igrejas, em templos, enfim, na hora da gente fazer uma prece, na hora da gente fazer uma oração, as mãos são colocadas, né, são impostas na cabeça, como se através dali, né, esse fosse o canal entre o divino e o corpo. E isso é muito importante, assim, isso é muito interessante desse ponto de vista espiritual. Mas, para não falar do ponto de vista espiritual, já que é extremamente vasto e diverso, para falar do ponto de vista de comunhão, né? É isso que eu quero dizer quando eu digo que o ato de dançar é poderoso. Bem, sobre as origens das tranças afro, é muito difícil de precisar uma data, sobretudo quando se trata de culturas ancestrais ancoradas em saber oral, né? A oralidade é um conhecimento que se põe na longa duração no continente africano, portanto, é muito difícil de você precisar uma data específica para, digamos assim, situar a origem das tranças. O fato é que as tranças são formas de arrumação, né, dos cabelos, que a gente pode chamar de arquiteturas capilares, que se colocam também na história de longa duração do continente africano e que ressaltam, né, a preocupação, sobretudo, de mulheres africanas como as grandes guardiãs e responsáveis e produtoras por esse tipo de conhecimento em torno do cabelo, não é? É evidente que esta forma de elaborar arrumações do cabelo foram transplantadas para as Américas Negras, não é? No caso do Brasil, desde o período colonial, a gente já vai notar arrumações de cabelo como este que eu estou usando, por exemplo, que ficou conhecido como Black Power, né? Ou cabelo crespo grande, como uma forma de arrumação comum nas Américas e na própria África, não é? Isto, evidentemente, significa pensar, né, como que os africanos na diáspora e os seus descendentes transformaram o seu corpo num patrimônio artístico. Patrimônio artístico esse que podem expressar maneiras de ser, uma diferença cultural e também uma resistência cultural a uma completa europeização ou um completo apagamento, né, de formas culturais, de visões de mundo, de filosofias, né, e artes do corpo. Eu comecei a trançar porque eu tinha muita vontade de trançar o meu cabelo, porém eu não tinha dinheiro. A gente até encontrou uma transista que comprava barato, só que a minha mãe ela não tinha dinheiro para fazer em mim
e eu fiz no meu próprio cabelo. Com isso, na escola, o pessoal começou a se interessar e para eu poder ter alguma renda, né, eu ofereci o meu serviço para o pessoal da escola e eu comecei a trançar assim, para ter uma renda extra. Quando a gente apresentou uma palestra sobre tranças ano passado, eu pesquisei assim mais a fundo e aí eu vi que as tranças elas eram usadas assim em tribos para identificar, por exemplo, a classe social de alguém, para diferenciar se é o rei ou a rainha daquela tribo. Então as tranças elas são elas vêm de muito tempo atrás, né? Então, assim, as pessoas utilizavam como rota de fuga e para colocar, tipo, os alimentos, assim, entre as nagôs. É o que eu sei, assim, sobre a história das tranças. Muito provavelmente, né, devido ao que se sabe, aos resquícios, enfim, aos vestígios, às provas que a gente tem, é uma prática trazida dentro dos navios negreiros, né? Porque dentro dos navios vieram também muitos saberes ancestrais, vieram receitas que a gente tem até hoje, vieram religiões, né? Vieram deuses, vieram orixás, vieram palavras, dialetos e tudo que torna a cultura brasileira hoje tão rica, né? Nessa mescla de povos, enfim, mas a gente sabe a grandeza da cultura africana, né, a importância e a relevância que ela teve na formação do Brasil enquanto nação. Então, ao que tudo indica, o saber, né, do trançar, essa prática também veio nas cabeças, né, não literalmente, porque o que se sabe é que durante a travessia, né, e às vezes antes do embarque, raspavam forçosamente a cabeça dos negros, seja por motivos de higiene, para evitar piolhos, por exemplo, mas principalmente como uma prática de desenraizamento, porque o cabelo era muito importante para diversas etnias, né, diversos povos africanos. Foi passado de geração em geração, e para mim, manter a história das tranças vivas é um ato de resistência, porque é um jeito de mostrar. Porque quando a gente estudou sobre a história das tranças, a gente viu que foi tentado apagar essa história, né? E trançar, hoje em dia, é uma forma de manter essa origem viva, porque, querendo ou não, muitas pessoas escravizadas morreram achando que a cultura delas seria banida para sempre. E não foi isso que aconteceu. E foi usado por uma forma para eles sobreviverem, né? Tem alguns casos que foram usado para mapear rotas, para colocar grãos, para eles poderem plantar, para se alimentar. E hoje em dia continua sendo uma forma de sobrevivência para as pessoas negras, principalmente para mulheres negras que conseguem se inserir na sociedade de forma melhor por conta desse trabalho com as tranças. Bem, a importância histórica do cabelo para a comunidade preta, né, é de revelar, portanto, a sua capacidade criativa de se recompor e de oferecer respostas ao racismo. Se o racismo atribui um valor negativo à arte do corpo negra, a comunidade negra reposicionou, né, positivando o seu cabelo, a sua cor, as suas expressões corporais, né, e, portanto, elaborando, né, o que a gente pode chamar de uma política negra de resistência cultural. E a trança é algo manual, né? Há milênios ela é feita do mesmo modo, são as mesmas 3 mechas de cabelo que são entrelaçadas numa mesma rama, né? E essa técnica não mudou, continua a mesma coisa durante todo esse tempo. Então eu entendo que é difícil pensar algo tão, com muitas aspas, rústico, como algo tecnológico. Mas se a gente for parar para pensar no que esse penteado fez ao longo do tempo para essa população, é algo extremamente tecnológico. E o que ainda faz, porque, por exemplo, várias mulheres, principalmente mulheres negras, que passam pela transição capilar, né, que se torna cada vez mais comum, ou seja,
São pessoas que decidem abandonar os procedimentos químicos, né, tirar os alisamentos, os relaxamentos do cabelo e ficar com a textura natural, né? E durante esse processo de transição capilar, muitas das mulheres acabam utilizando as tranças, né, enquanto o cabelo não cresce totalmente. Então é um artifício muito interessante e muito inteligente e que mostram como a trança pode ser uma ferramenta também, uma ferramenta do presente visando um futuro, né? Em como eu utilizo essa trança agora, enquanto o meu cabelo não está do jeito que eu quero, ele não está totalmente natural, totalmente cacheado, totalmente crespo. E quando ele tiver, né? Para quando ele tiver, eu tirar a trança. Então ainda tem esse aspecto e vários outros que eu posso não citar agora, que eu vou lembrar depois, ou que, enfim, quem porventura esteja assistindo pode lembrar. Eu acho que essa é a grande mágica do penteado, né? É um penteado protetor, né? Porque ele é feito para proteger a estrutura do cabelo, ele não arrebenta as fibras, enfim. E o que também é tecnológico. Enfim, e possibilita você fazer várias coisas, vários formatos, vários estilos. Eu acho que, desse ponto de vista, a dança também é altamente tecnológica, mas principalmente por causa disso, pelo histórico, e por ter possibilitado, num momento completamente catastrófico para toda uma população, todo um conjunto de populações, né, porque foram várias populações africanas, né, de diversas etnias, de diversas nações, um fio de esperança, né? Um fio, literalmente. Para mim, trançar é aprendizado também. Eu acredito que é uma troca muito grande entre principalmente mulheres negras, que a gente troca essa autoestima, a gente ajuda a autoestima de mulheres negras. Todo dia que passa uma pessoa e todo dia é um aprendizado, um conselho, uma amizade nova que acaba se tornando. Então, para mim, trançar é muito mais do que só trançar, e sim também um aprendizado. Eu aprendi muito depois que eu comecei a trançar. Então, pra mim, trançar significa poder mudar a vida de alguém com o dom que eu tenho, sabe? O cabelo, ele significa muito para as pessoas. Então, querendo ou não, essa mudança meio que acontece assim de dentro para fora, né? Quando a gente tá se sentindo bem, tudo flui. Mas o saber estava lá, né? Então, a escravidão no Brasil, a escravidão negra, começou mais ou menos em 1530, 1528. E o tráfico foi ficando mais intenso no século XVIII, né? Principalmente. Então, não há uma origem certa. Mas através desses vestígios que a gente lê, desses depoimentos, enfim, dessas imagens de pintores, né, que pintavam o cotidiano, dos anúncios de jornal, das hoje lendas, né, dos mitos que a gente ouve nas regiões, a gente sabe disso, até porque as tranças, existe toda uma história de que elas auxiliavam nas fugas, por exemplo, né? De que elas eram utilizadas como mapas, principalmente as tranças nagô. As tranças nagô, né, é um nome para as tranças rasteiras, né, que elas são feitas na raiz do cabelo. E elas podem ser feitas de diversas formas geométricas, principalmente traçando direções. Então, sabe-se que poderiam fazer ondulações para sinalizar rios. É óbvio que não dá para fazer um mapa perfeito, mas dá para traçar direções. Então, por exemplo, os negros que conseguiam fugir, né, e encontrar um lugar, né, tranquilo, um deles voltava com o mapa na cabeça e dava as instruções para os demais. Também as mulheres, que tinham cabelo um pouco mais longo do que os homens, né, a elas era permitido esse cabelo com um comprimento um pouco mais comprido, guardavam, por exemplo, pedaços de semente no couro cabeludo, no trançar. Existem vídeos de hoje em dia, né, de pessoas mostrando como provavelmente fazia-se isso antigamente, desde pedaços de pedras preciosas, como em regiões de mineração, como Minas Gerais, até sementes,
né, para quando conseguissem encontrar algum lugar onde pudessem ser livres, houvesse o que plantar, houvesse o que comer e como subsistir, né?